bom dia. Meu nome é Ricardo, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E eu vou falar um pouquinho sobre a história da imprensa de Lavras. Mas afinal, o que é Lavras, né? Antes de tudo, por que o artigo é importante? Primeiro, esse artigo é inédito. Nós procuramos na base do curricular que não existe nada a respeito do assunto. Trata da trajetória da imprensa de uma das maiores cidades da região mineira do Canto das Vertentes e mantém viva e preserva uma importante passagem da história da região do país, já até a conexão do jornalismo lavrense com a conjuntura política nacional. O que nós queremos com esse artigo? Primeira coisa, contribuir para a perpetuação dos dados sobre a imprensa de Lavras, verificar os marcos cronológicos do jornalismo lavrense, estabelecer semelhanças, diferenças e as principais mudanças que ocorreram no jornalismo da cidade de Lavras. Nós trabalhamos com marcos teóricos 3 temas. Jornalismo regional, nós usamos Wilson Marinho e Carlos Camponês. Em identidade, nós usamos José Martins de Mello e Manuel Castells. Cidadania, nós usamos Marilena Chauí. Em cultura, nós usamos Terry Littleton e Rotes de Barros Laraia. Agora, o que é Lavras? Lavras é a cidade polo de uma das 3 micro-regiões do Campo das Vertentes, aqui em Minas Gerais. A cidade tem mais de 90 mil habitantes e completou 181 anos no ano passado. Como história centenária, a imprensa de Lavras possui uma grande trajetória que a gente vai conhecer agora. O primeiro jornal de Lavras foi o Lavrense, que surgiu antes da proclamação da República. Segundo o Vasco Carvalho, o jornal foi fundado em 13 de fevereiro de 1887 por Francisco Martins de Andrade. Essa aqui é a capa de uma edição do Lavrense, encontrada no artigo 1º. Reparem que o estilo de publicação de 4 colunas. E no dia 24 de Lavrense, uma notícia na página 3 chama muita atenção. Por conta do tempo eu não vou poder ler, mas trata-se de quê? De um estelionatário que se finge, passa por um enviado de Deus, prometendo curas às pessoas, e ele fugia com o dinheiro das pessoas e acabou o serviço, né? Ele não fazia nada e então o editor do jornal ele dá a seguinte sugestão da polícia para que a polícia o prenda e ele, ao invés de fazer visitas ao céu, como ele falava que fazia, se digne de visitar a nossa ceada, amena e arejada cadeia. O segundo jornal de Lavras foi a Gazeta. Ele foi fundado em 25 de março de 1888 e ele anunciou a abolição da escravatura. Dias depois, em 31 de março, surgiu o jornal A Flor. Antes da proclamação da República, em 1889, foi fundado o jornal O Rio Grande, em 9 de outubro. Agora nós vamos falar sobre os jornais da República Velha em Lavras. A República Velha é o período que se passa após a proclamação da República e surgiram diversos jornais. De 1899 a 1900 surgiram 17 periódicos em Lavras. Podemos citar a Paulista, de 1893, a Espada, que era dedicada aos interesses da escola dominical, em 1895, o Patriota, em 31 de maio de 1896, a Seara, em 4 de julho de 1900. De 1902 a 1929, foram lançados outros 20 periódicos, como o Incentivo em 1904, o Tio também em 1904, o Operário, que era defensor dos interesses da classe operária, um registro que nós temos aqui é que o número 17 ficou em 1909, a Tribuna em 1910. Aí temos outros, como o Nino em 1910, o Cine Jornal em 1914, o Jazz de Lavras também em 14, o Offside em 29 e o Retiro também em 29. Aqui a edição 39 de Patriota, a edição número 5 de Espada, a edição número 56 de País. Aqui também nós temos a edição do Cidade de Lavras, edição número 95. Agora nós vamos falar um pouquinho dos jornais da Era Vargas. Era Vargas corresponde ao período de governo de Getúlio Vargas, no período do Estado Novo. Em 1930, volta a circular o jornal Gazeta. Em 1931 foi exibido em Lavras, no cinema internacional, o Foco Jornal, que é um jornal falado.
Em 32 surge o jornal Novas Lavras. Em 37 surge o Jornal de Lavras. Em 45 surge o suplemento de A Gazeta, a Gazetinha, que foi muito importante para as crianças da época em Lavras. Em 47 surge o Agrário. E agora vamos na era pós-Vargas. Nós temos poucos jornais da era Vargas. Podemos citar aqui o trabalho em marcha do PTB em 1958, o PTB que era o partido de Getúlio Vargas. Temos também um brotinho do Colégio da Rota, que entra em 1958. Além do jornalzinho infantil, também muito importante para as crianças da época, em 1957. Jornais da ditadura. Mesmo com a dificuldade de se fazer jornalismo durante o regime ditatorial, diversos jornais surgiram em Lavras durante o governo militar. Podemos citar entre eles a Vida Escolar, do Grupo Escolar Firmino Costa, em 68, a Tribuna de Lavras, em 1967, o Capop, em 1970. Esse aqui, para mim, é sensacional, Psicodélico, do Defesa da Cadeia de Lavras, em 1971. Olha como que é legal essa coisa da imprensa, da roda, aqueles que são excluídos e marginalizados. Somente numa época dessa da ditadura. Também nós temos o estúdio do Diário da Faculdade de Filosofia, em 1972, e o Instituto, em 1974. Jornais da era pós-ditadura, que é a era que nós vivemos hoje. No meio da década de 80, vamos recapitulando, a democracia retorna ao Brasil, os deputados elegem Andrés Médici como presidente, e agora nós vamos conhecer alguns dos jornais que surgiram desde então em Lavras. Nós temos Recordação do Solteirino, de Passos de Carvalho, em 1979, a Minas, em 1991, a Folha do Vale, Volta do Rio Grande, em 1991, o Jornal 20 de Julho, em 1994, Lavras Urgente, em 1998, Alô Lavras, em 2001, e esse último aqui é muito interessante, é o Povo, o único jornal manuscrito em circulação no país. Ele é de 2006, tem uma tiragem sensacional, são mais de 5.000 exemplares distribuídos para todo o país, e está em atividade até hoje. É o mais curioso, ele está em atividade até hoje, com uma circulação muito grande. Rádio, TV e internet. Além de jornais e revistas, Lavras também possui uma série de sites, rádios e emissoras de TV. Nas emissoras de rádio, nós temos a Rádio Cultura AM de 1947, a Rádio Rio Grande FM com 94 FM em 1984, a Rádio Universitária da Universidade Federal de Lavras em 87, a Rádio Dimensão FM e a Rádio Nova Geração FM. Em emissoras de TV nós temos duas em Lavras. Uma é a TV Universitária da Federal de Lavras, que surgiu em 99, uma curiosidade para parênteses. Apesar de ter uma TV universitária, uma rádio universitária, a Federal de Lavras não possui curso de comunicação. E tem também a TV Câmara, da Câmara de Vereadores de Lavras, em 2004. Lavras possui 3 sites de notícias. O Lavras News, que surgiu em 2000, o Jornal de Lavras, que surgiu em 2001, e o Lavras 24 Horas, que surgiu em 2008. Considerações finais. Deixa eu só falar um pouquinho aqui. Bom, muito do material da imprensa lavrense se perdeu, não foi devidamente catalogado. Foi a principal dificuldade que a gente encontrou para fazer esse trabalho. O que mais se consegue saber sobre a imprensa da cidade são dados e nomes dos jornais publicados. Porém, e isso é importante dizer, uma análise baseada somente em dados impossibilita uma maior riqueza dos detalhes sobre cada jornal apresentado aqui. A história tratada nesse nosso trabalho se limita a dados cronológicos e esbarra nas limitações de escassez de encontrar dados maiores sobre o assunto. Mesmo assim, uma coisa que a gente notou e que com certeza vocês devem ter notado aqui hoje, é que Lavras mantém uma enorme riqueza no que tange à imprensa. Isso abre a possibilidade para a existência de muitos temas de pesquisa, tendo em vista a quantidade de jornais produzidos, foram muitos, no final. Guardadas as devidas proporções, as etapas da imprensa propostas por Hugo Bernardo podem ser constatadas na história da imprensa lavrense. Aqui foi a bibliografia que a gente usou para essa apresentação, além das capas dos jornais que foram todos encontrados no arquivo público mineiro, disponíveis para acesso de todos no ciapm.cultura.mg.gov.br. Bom, gente, é só isso. Muito obrigado pela atenção.